Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como utilizar o PWM com o ESP8266. Primeiramente eu vou falar um pouquinho do que é o PWM. Vocês podem ver aqui na tela, eu tenho uma imagem. Essa imagem mostra um sinal PWM. O PWM é um sinal quadrado, de frequência fixa, embora nós possamos alterar essa frequência, dado o mesmo PWM, você vai manter a frequência fixa, você não mexe na frequência. E você mexe na largura do pulso. Então você pode ver aqui pela imagem, nós temos o período da onda, sempre o mesmo. Podem notar que aqui nós temos o mesmo período, o ciclo, aqui nós temos um ciclo, todos os ciclos têm o mesmo tamanho. Lembrando que a frequência é 1 sobre o período, o período é medido em tempo, unidade de tempo, segundos, milissegundos, nanosegundos, e a frequência é medida em hertz, megahertz, kilohertz, por aí vai. Bom, então, a frequência nós vamos mantê-la constante durante o nosso PWM e vamos mudar a nossa largura de pulso. Então, por exemplo, nesse primeiro PWM aqui eu tenho um pulso pequeno, de pequena duração. Então, ele fica no valor alto, em V+, durante um pequeno período de tempo e em zero depois, até o próximo ciclo. No próximo ciclo ele vai para alto novamente, fica o tempo que eu determinei e volta para baixo, e assim sucessivamente. Na segunda onda, nós temos uma largura de pulso maior. Então, meu pulso fica mais tempo em alto e menos em baixo. Então, mais tempo em V+, seja 5 volts, seja 3.3, e menos tempo em zero. E na nossa terceira onda, nós temos a nossa largura de pulso maior ainda. Então, ele fica muito tempo em alto e quase nada em zero. Bom, no que isso influencia? Influencia na minha tensão de saída média, average, na minha tensão média. Então, minha tensão média é a integral aqui da minha onda. Como aqui eu fico pouco tempo em alta e mais em baixa, esse valor de integral, a integral da minha onda dt, no tempo, ela vai ser baixa. Quando a minha onda fica mais tempo em alta, me dá um valor médio maior. Quando ela fica mais ainda, eu tenho um valor médio de saída maior. Então, quanto maior a minha largura de pulso, maior a minha tensão de saída média. Observe que muito bem que a minha tensão de saída não é contínua, ela varia. Ela varia entre VCC, V+, seja 3.3 ou 5, e zero. É uma onda quadrada. Então, eu não vou ter uma saída puramente contínua na minha tensão de saída, não vai ser puramente contínua. Então, o que acontece? Acontece que isso aqui vai me gerar alguns artefatos, um pouco de harmônicas, alguns probleminhas, dependendo de onde eu estiver aplicando essa tensão de saída. No motor, por exemplo, uma carga indutiva, onde a parte indutiva é muito maior que a resistiva, isso aqui, essa questão aqui, vai tender a se manter um pouco mais contínua, devido às características da carga indutiva. Eu posso também melhorar essa minha saída, eu posso botar filtros capacitivo-indutivos para melhorar essa minha saída quadrada, para deixar ela mais contínua. Porém, nós não vamos fazer isso aqui nesse vídeo, não há necessidade, e a maioria das cargas que trabalham com PWM já aceitam essa onda quadrada. Onde que a gente pode usar ele, por exemplo? Para setar a velocidade de um motor, de um motor de corrente contínua, para, por exemplo, controlar um servomotor, tem um vídeo de servomotor, eu vou deixar ele aqui no cantinho, aqui em cima para vocês, quem quiser ver ele funciona através do PWM, então eu seto a minha posição do meu servomotor através dessa largura de pulso do meu PWM. Bom, no vídeo eu estou indicando aqui para vocês, isso é feito através de uma biblioteca, porque a gente só dá um ângulo, a gente não precisa ficar preocupando com isso, a gente dá um ângulo e ele vai. Mas lá dentro da biblioteca, nada mais está acontecendo do que essa modulação, essa mudança da largura de pulso. Certo? Então o PWM ele é bem simples, embora nós trabalhemos com frequência contínua, eu vou mostrar para vocês no código como que a gente pode alterar essa frequência. E essa largura de pulso aqui, a gente não trabalha ela no período. A gente não vai ficar falando quantos milissegundos ou quantos nanosegundos eu quero que fique em alta. Nós vamos trabalhar em porcentagem, ou na verdade num range, num intervalo. Então nós vamos variar, por exemplo, por padrão, de 0 a 1023, embora também seja possível mudar
esses valores, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, de 0 a 2048, a gente pode trabalhar de 0 a 512, a gente pode trabalhar de 0 a 700, por exemplo. Né? A própria IDE do Arduino para o ESP8266 nos permite modificar isso e nós vamos ver como fazer isso no código. Bom, vamos ao código então. Bem, pessoal, aqui no nosso código padrão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o pino que nós vamos utilizar como saída. Então, na nossa void setup, na nossa void de configuração, nós vamos usar a função pinMode, vamos usar o pino, no caso eu vou usar D1, e vamos dizer que ele é output, que ele é saída. Ok, feito isso, já definimos todas as configurações que precisam ser feitas, vamos ao código em si, na nossa void loop. Então, pessoal, a função que escreve um PWM na nossa porta é a função analog write. É uma escrita analógica. Não é bem analógica a nossa saída, nós não estamos gerando uma saída analógica, nós estamos gerando uma saída do tipo PWM. Há diferença entre as duas. Como eu disse, a saída PWM, ela vai ser uma onda quadrada que tem uma tensão de saída média, certo? Que é mais ou menos contínua, certo? Pode ser interpretada como contínua, embora ela não seja contínua a minha tensão de saída, mas a média fica mais ou menos contínua, certo? Bem, então nós vamos usar essa função analog write, né? A gente acabou de ver o PWM, a função analógica é uma função que pode assumir, teoricamente, quaisquer valores, quaisquer infinitos valores dentro do intervalo. Por exemplo, entre 0 e 1, eu posso assumir quaisquer valores nessa faixa, certo? E há infinitos valores nesta faixa. Analog write, que nós vamos usar aqui, não consegue gerar essa onda analógica. Por exemplo, se a gente quiser criar uma onda senoidal, com analog write, com PWM, dá para fazer, mas não fica puramente senoidal, certo? Quem tiver curiosidade, eu vou deixar um link aqui em cima, explicando um pouco melhor sobre isso, né? Bem, então vamos usar analog write. Essa função pede dois parâmetros, o pino, que eu quero escrever, e o valor que eu quero escrever. Então vamos começar escrevendo 0. 0 vai ficar desligado, né? Vai dar um PWM de largura de pulso 0, ele fica em 0 o tempo todo, só para a gente começar desligado. Depois eu vou dar um delayzinho, vou pôr 500 milissegundos, só para a gente ver um pouquinho dele desligado. Vou copiar esse código algumas vezes. Então depois eu vou mandar para 100, vou mandar para 300, 500, 700. Vou copiar aqui mais algumas vezes. 900 e, por fim, 1023, que é o valor máximo. Depois do 1023, eu vou pedir para ficar 1,5 segundos, um pouquinho mais de tempo parado, né? Para a gente ver que acabou, antes dele voltar aqui, desligar e começar isso aqui de novo. O que vai acontecer aqui? Bom, nós vamos dar uma saída na porta D1 de 0, depois de 100, de 300, de 500, depois de 700, 900 e 1023. Certo? Por padrão, pessoal, o range máximo é 1023. Então, por padrão, sem eu dizer nada, ele vai de 0 a 1023. Já já nós vamos alterar esse valor, né? Vocês vão ver a diferença que faz, né? Mas já já, por enquanto, vamos só ver funcionar. Como é que a gente vai testar isso aqui? É muito simples. Nós vamos ligar um LED na nossa porta D1 e no ground, nosso GND. Então, a porta positiva do LED vai em D1 e a porta negativa, né, a perna negativa, né, não a porta, perdão, a perna negativa vai no GND. Né, eu vou mostrar aqui para vocês, montado, não vou mostrar o esquema de ligação, porque ele é muito simples, mas vou mostrar para vocês aqui, montado na placa, funcionando para vocês. Bom, pessoal, para quem tem dificuldade com LED, alguma coisinha, não sabe diferenciar a porta positiva da negativa, vou mostrar aqui essa imagem para você. Essa imagem não é minha, tudo bem? Essa imagem eu peguei aqui na internet, né? Tem várias desse tipo, mas vamos lá. Então, se você olhar o LED aqui dentro, você vai ver que ele tem uma perninha que é menor e uma que é bem maior. A maior aqui dentro da cápsula. O lado maior aqui é o negativo, o menor é o positivo. Isso é o contrário das pernas dele. Se você estiver trabalhando com LED novo, que não foi cortado, nem muito amassado, você vai ver que tem uma perninha que é maior e uma que é menor.
Aqui a maior é o positivo e a menor é o negativo, certo? É o inverso daqui de dentro. Dentro aqui, a menor é o positivo e a maior é o negativo. Se você olhar o LED, você vai dar conta de ver isso muito bem dentro dele. Bem, voltando ao código, pessoal, eu vou gravar esse código aqui no ESP8266. Né, você tem que vir aqui em ferramentas, selecionar a placa que você está utilizando. Tá, pessoal, para quem não sabe como configurar o Arduino IDE, eu vou deixar aqui no cantinho um vídeo que eu explico como isso é feito. Né, você vai configurar aqui qual que é a sua placa que você está usando. No caso, eu estou usando o Node MCU 1.0, baseado no ESP12E. Você vai selecionar a frequência da CPU, deixa 80 mesmo. O flash side aqui, também eu vou deixar aqui no cantinho um vídeo explicando a diferença entre esses dois, o que é SPI FFS. Tranquilo, o upload speed pode deixar nesse mais alto aqui mesmo, vai carregar mais rápido. E aqui é extremamente importante, pessoal, você tem que selecionar a porta serial em que o seu ISP está localizado, certo? Se aparecer somente o com 1, verifique se está instalado corretamente o driver. Eu vou deixar um vídeo aqui também, aqui no cantinho, para vocês, que vai mostrar como você instala o IDE, né, toda a parte do ESP8266, e isso já instala os drivers para você. Se estiver aparecendo só com 1, pessoal, dificilmente, não é impossível, eu já vi casos em que isso aconteceu, mas dificilmente a com 1 é o ISP. Geralmente, como é o meu caso aqui, a com 1 é o Windows mesmo que cria ela. Se eu não me engano, ela é uma porta simulada, certo? Ela não é o seu ISP, muito difícil ela ser. Bom, dito isso, você configurou aqui tudo bonitinho, você vai clicar aqui em carregar. Né? Se você não salvou ainda, ele vai pedir para salvar. Eu aconselho que você salve, né? Dê um nome e salve. Eu não vou salvar aqui porque não há necessidade. E ele vai carregar na placa. Bem, pessoal, após o nosso código ser gravado na placa, ele vai compilar e depois ele vai gravar na placa. Isso pode demorar até 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo da sua máquina. Agora nós vamos ver, então, funcionando o nosso LED, como que foi montado, e ele funcionando na placa. Bom, pessoal, então aqui nós temos ele funcionando, né? Vocês podem ver que a intensidade dele vai aumentando aos poucos. Então, 0, 100, 300, 500, 700, 900 e 1023. Vejam que dá para a gente reparar bem aqui na câmera essa intensidade oscilando, ele vai aumentando aos poucos. É bem tranquilo. Para quem tem alguma dúvida aqui quanto à montagem, pessoal, eu desliguei ele aqui para ele parar de piscar. Nós temos aqui o pino de positivo, né? Não vai dar para ver aqui no vídeo, que minha câmera não é tão boa, mas ele é menorzinho aqui dentro e a perninha é maior. Eu liguei aqui direto em D1, né? Aqui pelo protoboard, ele está em D1. E aqui o pino de negativo, né? Que aqui dentro ele é maior e a perninha é menor. Eu liguei aqui direto no GND da placa, né, aqui através do meu protoboard. Então essa é a montagem, ela é bem simples, né, basta você ligar o pin de positivo no D1 e o de negativo em GND, que vai funcionar conforme nós acabamos de ver. Bem, pessoal, eu vou comentar essa parte aqui só para ficar mais fácil de visualizar, mas depois eu vou colocar o código inteiro, completo, tá aí na descrição, ele vai estar aí embaixo na descrição para vocês, o código completo. Agora nós vamos mexer nessa parte de range, né, nessa parte aqui dos nossos limites. Então, para isso, nós vamos alterar esse limite agora. Para isso, nós vamos usar a função analog write range para setar um range novo. Então, vamos dizer que é 2047, o nosso novo range. Então, de posse desse novo range, nós vamos fazer algumas coisinhas. Nós vamos pegar e vamos escrever novamente o 1023 e depois nós vamos escrever o 2047. Então, antes de eu fazer essa alteração, eu vou escrever o 1023 para vocês verem. Né? Eu vou setar esse range como o padrão, que é 1023, porque senão eu vou setar uma vez aqui, ele vai continuar eternamente aqui nesse range. Então, vocês vão ver, eu vou setar o meu range em 1023, ele vai ligar, o LED vai estar bem forte, a luz dele, por 1,5 segundos. Depois eu vou setar 2047, vou mandar escrever os mesmos 1023. Vai cair pela metade a minha luz, por 1,5 segundos. Depois eu vou novamente escrever 2047 e esperar mais 1,5 segundos. Aí ele vai voltar a ficar totalmente ligado. Vocês vão ver que quando eu seto o meu range com 1023 e mando escrever 1023, eu estou dizendo para ele assim, ó, escreve o máximo, ou seja, 100%, o tempo inteiro está em alta. Eu vou ficar com o meu LED aceso no máximo. Quando eu seto para 2047 e mando escrever 1023 de novo, agora 1023 já não é o máximo mais, é 50%.
E 50% é metade, então o LED vai ficar só metade aceso. E depois, quando eu escrevo 2047, aí sim eu estou dizendo para ele, escreva o máximo. Aí sim ele vai escrever, ele vai acender no máximo. Então vamos gravar esse código aqui e ver como é que ele funciona ali. Bom, só para a gente ter certeza aqui, antes de fazer isso, eu vou escrever um 0 aqui, só para a gente saber a hora que isso está acontecendo. Tudo bem? Para a gente ver, desligou, então começou de novo aqui, porque ele vai ficar fazendo isso aqui infinitamente, tudo bem? Então vamos gravar o código e ver o resultado. Bem, pessoal, então aqui podemos ver, ele desliga, ele liga no máximo, depois é metade, depois é o máximo de novo. Então tudo depende do meu range. Então não é bem o valor, é o valor em relação ao meu range que eu setei, certo? Então é como se fosse uma porcentagem. Então 0 é 0 e o meu range máximo, seja 1023 ou 2047, o que eu setei, né, por padrão é 1023, tá? É o meu 100%. É uma regra de 3 simples, certo? Bem, pessoal, eu vou comentar essa parte aqui. Então nós já vimos como que eu mudo o meu range. Então é assim que eu mudo o meu range, como é que eu mudo os valores que eu estou escrevendo. Agora nós vamos ver como é que eu mudo a minha frequência. Para mudar a frequência, basta dizer analog write frec, que é a minha frequência. Então eu vou setar para 2000. O padrão é 1000, é 1 kHz. 1 kHz. Essa é a frequência padrão. Eu vou setar para 1000. Aqui para 2000, eu vou setar para 2000, só para vocês verem a diferença. E vou fazer a mesma coisa. Vou escrever aqui qualquer valor. Vou escrever, por exemplo, 100 e vou escrever 1023. O que acontece aqui, pessoal, é que vocês não vão conseguir notar a diferença dessa mudança de frequência. Ela não vai fazer diferença no nosso LED. Então, onde que ela faz diferença? Ela faz diferença em algumas aplicações. Alguns servomotores, por exemplo, vão definir que é necessária uma certa frequência padrão, que eles vão aceitar. Alguns outros equipamentos vão trabalhar com frequências mais altas, outros com frequências mais baixas, certo? A questão da frequência é algo amplamente estudado na disciplina de eletrônica de potência. Lá nós vamos ver a diferença do controle, porque a frequência que você está trabalhando aqui é a frequência de controle, do PWM, e você vai ver o que uma alta frequência tem de vantagens e desvantagens, o que uma baixa frequência tem de vantagens e desvantagens, certo? Então você vai ver, por exemplo, as interferências que isso vai gerar, os artefatos que isso vai gerar, os problemas de uma alta frequência e as vantagens de uma baixa frequência, que vai gerar outros tipos de harmônica, outros tipos de artefato na sua rede. Às vezes mais simples de você eliminar, às vezes não. Tudo depende da sua aplicação. Então a frequência do seu PWM vai depender da sua aplicação, certo? Então, dependendo da aplicação, você vai mudar essa frequência aqui através dessa função. É uma função muito útil, bem interessante para várias aplicações, mas no padrãozão mesmo, para mudar a intensidade de um LED ou para controlar um servo, dificilmente você vai mexer com essa função. Bem, se você não entende, não tem um conhecimento mais avançado em sistemas de controle, onde você não vai mexer muito na frequência do seu sinal, eletrônica de potência, por exemplo, para conversores boost, para conversores buck, ou buck boost, você vai mexer um pouquinho nisso aqui, às vezes, dependendo do seu projeto, dependendo do transistor que você está ativando com isso aqui, por exemplo, você quer mexer na frequência de ativação dele, para mexer na sua onda e tal. Mas isso é só para quem tem um conhecimento um pouquinho maior em eletrônica de potência. Como a nossa aula aqui é sobre ISP e programação, não vou abordar esses temas. Saiba que tem como você mexer na frequência do PWM, mas na grande maioria das aplicações, 1 kHz, que é o padrão, é o que você vai utilizar, certo? Bom, pessoal, eu não vou mostrar aqui funcionando, porque não vai ter nenhuma alteração. Vocês podem testar aí, ver se vocês conseguem ver. Monte um código que faça essa nossa função aqui, Escreve gradativamente. E depois mude a frequência e faça o mesmo código, ver se você consegue notar alguma diferença. Não há diferença, tudo bem? Já vou dar um alerta de spoiler aqui, mas não há diferença. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, reclamação ou sugestão, por favor, utilizem o campo de comentários. Muito obrigado. Até a próxima. Se inscrevam no meu canal, por favor.